sobre solidão. Meu nome é Thiago Nery de Oliveira Hernandes e isso aqui nada mais é do que um testamento mental gravado, tá? E explicando melhor esse vídeo aqui para vocês que estão assistindo, isso aqui nada mais é do que uma forma de eu compartilhar com meus futuros filhos quais que foram as minhas concepções sobre alguns temas da vida, para quando eles tiverem interesse e maturidade suficiente, entrarem aqui no YouTube e verem, nossa, meu pai com 22 anos de idade pensava o que sobre esse tema, sobre aquele tema, e eu vou atualizando, né, de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos que seja, as minhas concepções sobre esses mesmos temas, para eles conseguirem perceber essa evolução e de quebra, né, para você que faz sentido também acompanhar esse raciocínio, fazer parte aqui de toda essa elaboração, fique à vontade, assista o que eu vou falar, mas lembrando que todo o meu intuito aqui é para os meus filhos. Mas, de novo, se para você esse tema fez sentido, comenta aqui algumas informações adicionais sobre quais são as suas perspectivas, as suas absorções sobre o tema solidão, porque eu acredito que, a depender da experiência que cada um tem de vida, isso vai mudar bastante, tá? Então, nesse vídeo, eu acredito muito que, inclusive, para vocês que estão assistindo, curiosos aí, né, o meu testamento mental para os meus filhos, pode até acabar trazendo um pouco mais de leveza para sua vida, porque o jeito que eu enxergo a solidão é um jeito, de certa forma, peculiar. Eu nunca vou cair na arrogância de achar que o que eu penso é algo predominante e que você deve pensar assim, ponto. Muito pelo contrário, eu acho terrível esses filósofos de internet que querem ficar impondo intelectualidade, tá? Então nesse vídeo vocês vão ver que eu vou longe, depois eu volto, mas eu sempre amarro. Eu deixo muita ponta solta porque meu jeito de fazer um raciocínio é abrir todo o meu leque intelectual ali em termos de pensamentos e depois ir amarrando para vocês conseguirem entender isso, tá? Então, qual que é a minha principal visão quando eu penso sobre o tema solidão, pelo menos na idade que eu tenho atualmente, tá? É que eu estou imerso a um mundo que está numa epidemia de solidão, mas que não sabe disso. E qual que é o problema, tá? Quando a gente fala sobre isso? Porque quando uma pessoa ela está imersa na solidão e ela não tem essa percepção clara de que isso está acontecendo com ela, normalmente ou ela se afoga em se isolar a um ponto de realmente não conseguir mais sair desse buraco e os sentimentos vão ficando cada vez mais cinzas, ou por um outro lado, ela pode acabar fazendo com que esse período, né, esse processo seja muito construtivo para ela em termos de conseguir se enaltecer ali como um ser humano. Só que normalmente as pessoas acabam indo para o primeiro lado, porque a solidão, a depender de como que você, até que ponto você conseguiu chegar na sua autoconstrução, no seu desenvolvimento pessoal, ela pode ser tanto uma ferramenta para você conseguir se anestesiar, sabe, das dores da vida, a um ponto de você se fechar e se blindar de qualquer influência externa a você, mas também ela pode ser interpretada como uma ferramenta de autodesenvolvimento. E eu vou explicar um pouco melhor do porquê que eu tenho essa visão nesse vídeo, tá? Só que, normalmente, as pessoas acabam caindo no primeiro caso. E como elas não percebem, pelo menos na maioria das vezes, isso, elas acabam também virando reféns de um segundo tema grande aqui que a gente pode falar nesse vídeo, a não ser só a solidão, que é a carência, tá? A solidão, por incrível que pareça, ela está 100% ligada para a carência, porque o nível de consciência que você tem sobre a sua própria solidão, ele vai ditar o quanto que você vai ser ou não refém da carência. Então essas pessoas que hoje em dia, por conta disso aqui, o celular, ficam imersas o dia inteiro em meio a opiniões alheias e simplesmente não tem mais personalidade, porque o que ela abre a boca para falar é justamente o que entrou no ouvido dela, sem passar por nenhum filtro individual, e ela repete, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser notada, entende? Então ela foi desenvolvendo a solidão aos poucos, porque mesmo ela precisando muito ser vista e notada como qualquer outra pessoa, todo mundo tem carência, a diferença é que ela não consegue entender o nível de carência que ela deve receber para conseguir suprir isso. Então ela é uma besta em torno de conseguir achar o máximo possível de migalhas de atenção, ao mesmo tempo em que assim que ela recebe, ela se fecha dentro dela mesma, ou mesmo que ao mesmo tempo que recebe, ela sente que aquilo não tem muito valor, entende? Só que como ela não racionaliza tudo isso, ela acaba virando uma pessoa vazia. Ela acaba virando uma pessoa que ela é refém de sensações que nem mesmo ela sabe o que ela deve ou não deve estar sentindo, entende? Como eu falei pra vocês, essa foi a vez que eu vou muito longe, que eu fui muito longe, mas eu vou longe, daqui a pouquinho vocês vão ver, eu espero que eu consiga amarrar esse pensamento que eu falei aqui com vocês, tá? Inclusive, curta esse vídeo
e compartilha para pessoas que você acha que também faz sentido, porque são pessoas que gostam de se construir, ouvirem outros tipos de perspectivas sobre a vida, sabe? Aquele amigo que você normalmente senta para ficar filosofando sobre a vida. Porque vocês perceberam, né? O formato desse vídeo aqui é um testamento. É para os meus filhos. Só que já que eu sei que algumas pessoas vão assistir isso aqui, a gente está numa geração muito hiperativa, precisa de muito estímulo, eu coloquei uma gracinha aqui atrás de mim, para vocês que querem me ver por vídeo, mas o intuito de tudo isso aqui, tá? É o áudio, é o que eu vou falar, porque, enfim, no final das contas eu acho que todo mundo, no ápice da vida, no ápice de todas a concentração de absorções que teve, ela vai conseguir deixar em meio, né? Como presente para os filhos dela, tudo isso amarrado como se fosse ali a herança intelectual que você teve durante a vida. E isso não depende do vídeo, não depende da imagem que você transmitiu para essas pessoas, mas sim do quanto que você conseguiu impactar elas com palavras, tá? Inclusive, deixa eu explicar para vocês agora de forma mais direta qual que é o meu conceito sobre solidão, tá? Porque eu acho que isso é muito individual, porque se a gente fosse falar de um conceito mais genérico, porra, é quando a pessoa se fecha a um ponto dela se sentir sozinha dentro de si mesma e não sentir a possibilidade de conseguir fazer um pedido de socorro para outra pessoa conseguir desafogar ela em meio a uma loucura de pensamentos e percepções. Eu acho que o pensamento genérico seria sobre isso, tá? Mas eu acho que a solidão, ela é uma caminhada que não tem como você desviar dela. Todas as pessoas estão na caminhada da solidão. A diferença é que algumas realmente vão até o final dessa caminhada e tem outras que, ao decorrer da caminhada, ela vai conseguindo entender o quão importante é essa caminhada e vai sabendo ser um ser humano que consegue externalizar e consegue se comunicar fora dela, então é uma pessoa que consegue se conectar a outros seres humanos e conseguir trazer para ela algumas coisas que ela acha de positivo dessas outras pessoas, ao mesmo tempo que ela se constrói. Enquanto outras, cada porrada que ela recebe, ela corre mais rápido nessa caminhada da solidão, até um ponto que ela chega até a linha de chegada, né? Só que ela descobre que, como ela não fez o processo sadio, ela vai chegar sozinha, literalmente, né? Na linha de chegada da solidão, só que sem ter colhido nenhuma percepção alheia ao tudo aquilo que ela conseguiu construir sozinha. Fomos longe. Agora vamos lá explicar isso de forma um pouco mais direta, trazendo um exemplo, tá? Tivemos o Joãozinho e a Mariazinha. O Joãozinho, ele é um cara que ele viveu a vida dele inteira dentro dele. Ele não era um cara que gostava muito de conversar com os outros. É um cara que, assim, tudo que ele aprendeu da vida foram os momentos que ele viveu. E o que ele fez com esses momentos em termos de trazer as concepções deles para a própria personalidade. Só que quando você faz isso de forma completamente solitária, eu acredito que a sua limitação de percepções e amadurecimento espiritual, intelectual, é muito pequena, entende? Porque vai ser tudo aquilo que você teve como conclusão. Enquanto a Mariazinha, ela viveu uma vida que ela entendeu que, porra, no final das contas, na vida você tá sozinho, você pode sim achar uma mulher que te ama, que vai estar ao seu lado, você pode ter filhos, mas dentro do caixão você vai ser enterrado sozinho, tá? Ambos sabem disso. Se não sabem agora, vão saber em algum momento. Ou às vezes até quando morrer, sabe? Só que a Mariazinha, ela, mesmo sabendo disso, ela dá muita importância para, no processo que ela sabe que no final da vida dela vai ser a solidão. Por que eu falei que a solidão é uma caminhada? Porque no final, quando você morre, você vai estar solitário dentro do caixão, tá? Resumidamente é isso. Então, a Mariazinha, ela sabe desse fato, só que ela dá muito valor para ouvir quais foram as percepções das pessoas que ela conseguiu somar durante a vida dela. Porque você não vai conseguir viver todos os tipos diferentes de experiências que lhe são disponíveis no mundo, né? Que eles são disponíveis durante a sua presença na Terra. Impossível. Porque é como se fossem diversos universos diferentes em que, a depender das suas escolhas, você poderia ter vivido outras experiências, outros momentos. Então você entende que assim é quase impossível? Então, quanto mais você se rodear de pessoas que se submetem a condições, a momentos, a experiências diferentes de vida, aquelas pessoas que são tidas como loucas, sabe? O cara que larga tudo e vai ser um andarilho, enfim, etc, tá? Quanto mais você se conecta a pessoas que viveram muitas experiências e momentos, que você realmente deixa os ouvidos abertos, não só para ouvir, mas também para escutar aquilo que elas querem te demonstrar por meio de palavras, que foram as percepções dela desses momentos e o que elas tiveram para si, em termos de concepções, para construir a própria personalidade, mais você vai conseguir lidar melhor com essa caminhada da solidão.
tá? Então, assim, a gente vê muito molequinho de 20 anos, 17 anos, 15 anos, já tô vendo gente com 13 anos falando que é um cara que ele não gosta de fazer amigos, ele gosta de se fechar entre si porque ele acha que ninguém basta para ele. Ele acha que ele é o alecrim dourado do campo, que ele é o ser mais intelectual do mundo, entende? Eu acho que, inclusive, todo ser humano que gosta de refletir, ele acaba caindo nesse buraco em algum momento, que é o buraco da arrogância. Inclusive, pelo amor de Deus, em nenhum momento interprete aquilo que eu estou falando para vocês como arrogante. Já falei isso no começo do vídeo. Isso aqui é só a opinião de uma pessoa e isso aqui é destinado aos meus filhos, tá? Então, meus filhos, nunca achem que vocês são a pessoa mais inteligente do mundo, que você é um ser celestial, que sabe muito mais do que a pessoa que está do seu lado, tá? Porque o senhorzinho humilde, que não fala muito, que está sentado ali, não é matuto não, meu amigo. Ele viveu tanta coisa que às vezes retornar à simplicidade do existir, da existência, para ele foi a conclusão, o grande finale do desenvolvimento intelectual dele, entendeu? Só que agora ele tá solitário. Às vezes porque ele viveu tanto que a mulher dele morreu, os filhos já não ficam mais tanto com ele, porque cada um tem sua própria vida, não é nem porque não o amam, sabe? E, como eu disse, ele chegou no final da caminhada. Só que ele conseguiu absorver tantas e tantas experiências, não só dos momentos que ele viveu, mas também ouvindo a palavra de outras pessoas, que ele conseguiu encarar esse momento a um ponto que, aí vamos lá, pontuação muito importante. Ficar sozinho é maravilhoso para ele, entendeu? E não ache que você está sentindo isso com 18 anos de idade, que isso está certo. Não. Aí você está sendo muito prepotente, porque está sendo uma pessoa muito fraca, muito simples, em termos de memórias, experiências e momentos, achando que já se basta por si só. Não. Isso ainda não é o suficiente. Quando você sentir essa sensação, quando você estiver lá para uns 80 anos de idade, aí sim. Inclusive, você provavelmente vai sentir essa sensação 2 vezes na vida. A primeira é quando você começa a achar que você é inteligente, mais do que os outros, como eu acabei de falar. Só que depois você vai entendendo que não, porque muitas pessoas vão aparecendo na sua vida ao decorrer do tempo que são muito mais experientes do que você, e você sente isso, e você acaba desmanchando essa sua arrogância, até com um ponto que no final da vida você vai viver esse momento pela segunda vez. Que é quando você, agora de fato, pode e gosta de ficar sozinho, porque para você agora ficar no silêncio é um conforto, porque aquele ambiente que você construiu dentro da sua cabeça é tão confortável, é tão gostoso, porque você consegue agora dar valor para as pequenas coisas, você é um cara que consegue alcançar melhor a felicidade, entende? Você é um cara que consegue se relacionar melhor com o mundo e todos aqueles fatores, todas aquelas experiências, percepções que lhe são oferecidas, entende? Só que isso é uma construção. E voltando agora para o assunto, essa é a minha concepção de solidão, é uma caminhada, como vocês acabaram de entender, e que eu estou querendo muito deixar a minha mente o mais forte possível para quando esse momento estiver no seu ápice da solidão por si só, eu estiver preparado, certo? Só que a solidão, além de ser uma caminhada, ela também pode ser momentos isolados, em que durante essa caminhada que acontece natural, algumas solidões artificiais acontecem, que é quando você recebe uma porrada da vida e você se fecha. Mesmo assim, você consegue agora entender o quão importante é ter se construído, porque quando você receber essa porrada que te fez ficar solitário, por exemplo, sua mãe morreu, você teve que se fechar entre si, você está sentindo solidão, você acha que você está sozinho. Se você é uma pessoa muito bem construída, com muitas ferramentas mentais, você não vai se sentir tão só dentro da sua própria solidão. Entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Só que se você é uma pessoa que, agora voltando lá no primeiro tema, era uma pessoa refém da carência, você não percebe, mas a todo momento você está ali, bicho, insaciável para conseguir receber uma migalha de carência, de atenção. Você vai entender que quando essa porrada acontecer de forma inesperada e você se fechar entre si mesmo, tu tá ferrado, bicho. Tu tá ferrado. Porque aí você talvez vai conhecer um negocinho chamado depressão, que eu vou fazer um dos vídeos do testamento sobre isso, tá? Inclusive esse canal, não só vídeos assim de testamento, eu tenho vídeos também mais abertos, que não é um vídeo tão direto a uma só terminologia, tá? Mas é um vídeo mais aberto para algum tipo de percepção sobre algum fato. Vocês vão dar uma olhadinha, dá uma olhada no canal que vocês vão ver o que eu tô falando, tá? De novo, curte esse vídeo, é importante falar porque eu acho que vocês esquecem, né? Inclusive, pô, eu falei 2 vezes, será que você curtiu mesmo esse vídeo? E outra coisa que eu acho importante dizer, tá? Existe uma dualidade muito grande entre a solidão e a conexão entre si. Porque você pode muito bem estar num momento de extrema conexão entre si mesmo, que, por exemplo, é quando você de fato aprende a meditar. E meditar não é ficar... isso aí, enfim. Eu acho que é uma metodologia que algumas pessoas praticavam antigamente,
começou a ser difundida como se isso fosse algo ok de todo mundo utilizar, mas é algo que provavelmente uma pessoa achou como ok para ela usar, porque ajudava ela nesse processo de se conectar em si, e agora todo mundo acha que isso é um padrão, tá? Mas a meditar nada mais é do que você conseguir se conectar de fato nos seus pensamentos, sem deixar com que aqueles pensamentos intrusivos, ansiedade, entre no meio deles. Resumindo, por exemplo, você quer pensar um pouco sobre um tema, do nada vem outra ideia na sua cabeça, do nada vem outra ideia na sua cabeça, e quando vai ver, você já está pensando sobre outra coisa, sendo que era para você estar dando atenção sobre o tema principal. Isso acontece com todo mundo. O meditar nada mais é do que você focar naquele assunto, que normalmente o assunto é você mesmo, sua construção, você começar a entender melhor quem você é, o que está acontecendo de fato na sua vida e se blindar contra esses pensamentos que vão vir. Entendeu? Isso seria o meditar. Então, quando a gente fala que tem uma dualidade muito grande entre a solidão e a conexão entre si mesmo, porque quando você está de fato meditando, se conectando a si mesmo, você não está solitário. Você está em meio a muitos acontecimentos, mas se fechando de forma saudável dentro de si, tá? Achei interessante fazer essa pontuação aqui, porque, enfim, é sempre bom a gente frisar alguns temas, tá? E olha só, voltando lá no assunto que eu disse para vocês que, na minha concepção, a gente está vivendo uma epidemia de solidão, né? Mas por que eu falei isso? Porque a gente está vivendo numa era tão hiperconectada, por conta desse bichinho aqui, que mesmo a gente estando a todo momento nos conectando com outras pessoas, a gente nunca esteve tão só. Porque você já percebeu que, assim, depois que você tem aquela pequena relação com a pessoa na internet, aquilo bateu e depois desapareceu? Resumindo, você entrou no stories de uma pessoa, você viu, passou, viu, passou, viu, passou. Do mesmo jeito que você acabou de postar um stories mostrando um momento da sua vida, a pessoa viu, deu um like, passou, viu, deu um like, passou. E o seu cérebro, cada vez que aparece a notificação do like, essa questão de, nossa, não estou sozinho, não estou sozinho, não estou sozinho. Só que você chega no final do dia, aquele horário em que as pessoas param de usar as redes sociais, aí você olha pro espelho e fala, pelo amor de Deus, eu preciso de pessoas ao meu redor, eu estou sozinho, estou me sentindo completamente solitário. Você provavelmente deve ter passado por isso, entende? Então é porque a gente está simulando a todo momento durante o dia, por conta dessa hiperconexão com redes sociais, que você está em volta de muitas pessoas, que está todo mundo ao seu redor, olhando para você, querendo o seu bem, prestando atenção em ti, mas não estão, bicho. Ali é uma disputa de migalhas de atenção, entendeu? É você disputando por uma pequena migalha de atenção de outra pessoa e ela fazendo o mesmo. É o tal do segue de volta, entendeu? Ou você curte uma foto de uma pessoa, ela já entra no seu perfil para ver se esqueceu de curtir outra foto. Então é uma artificialidade muito grande de um senso de coletivo que não existe. Simplesmente não existe, tá? Enfim, finalizando esse vídeo, tá? E agora entrando de fato numa conclusão que eu acho que vai ser saudável para os meus filhos que estão assistindo isso aqui. Se você está se sentindo solitário, como que você consegue lidar melhor com isso, tá? Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Todas as pessoas que ela tem um porquê muito bem definido, os comos para ela independe de como que vai ser. Agora vamos de forma mais direta que eu acabei deixando muito aberto esse pensamento, tá? Quando você tem os porquês da sua vida muito bem estabelecidos, então você tem sonhos, metas, objetivos muito bem estabelecidos, o como você vai alcançar isso, para você tanto faz, entendeu? Claro, desde que você esteja de fato contribuindo para você conseguir alcançar isso, você vai fazer isso, o como é independente como eu quero alcançar isso, entende? E por que eu falei isso? Parece estar um pouco desassociado com o assunto principal, mas não está, porque vamos lá. Eu quero fazer isso, eu quero ser isso, o meu sonho é isso. Como eu vou atingir? Independente, como eu acabei de falar. Independente do quê? Independente se a solidão vai ser um dos fatores. Entendeu? Então, nesse momento que você estiver se sentindo muito solitário, muito sozinho, for um sentimento que realmente está muito pesado na sua cabeça, lembra dos porquês da sua vida, entende? Lembra o quanto que essa sensação de solidão está sendo pequena em comparação ao tamanho do seu porquê, ao tamanho do seu sonho, ao tamanho do seu objetivo. Só que, se você não fez todo esse processo de autodesenvolvimento, construção individual, você entende que é impossível você ter porquês muito bem definidos? Você entende que você ter sonhos que realmente são só seus é quase impossível? Então, realmente, bicho, quando você estiver no momento de solidão, eu nem sei que dica eu posso te dar. Eu acho que tente lidar o melhor com isso,
até um ponto de você conseguir se acostumar, porque como eu já disse, o ser humano é um ser extremamente adaptável, então em algum momento você vai se adaptar, e assim que você se adaptar, meu amigo, aí você busca todo esse processo de autodesenvolvimento. Para mim é tão simples quanto. Mas meus filhos vão ter uma boa criação a um ponto de, desde muito cedo, aprender a como delimitar os seus porquês, entende? Então, de novo, meus filhos, estão sentindo uma solidão muito forte? Você realmente acha que você está sozinho no mundo? Lembre do seu porquê. E lembre o quão pequeno é essa pequena sensação que você provavelmente já viveu algumas vezes. Não é novidade. Você já viveu isso. Ela é pequena, uma sensação pequena, ela passa. Entendeu? Ela vai ser definitiva lá no final da sua vida, mas você já vai aprender a lidar com ela. Por quê? Porque os seus porquês da vida, os seus propósitos, os seus sonhos, você provavelmente, espero Deus, já terão realizados, entendeu? Então você vai olhar assim, porra, a meta da minha vida era construir uma família. Eu tô sentindo solidão agora, mas não é nada comparado à minha satisfação de ter construído isso, sabe? Mas enfim, gente, isso aqui é o que eu queria passar para os meus filhos. Vocês foram os curiosos da vez aqui que compartilharam também esses pensamentos, né? Espero que tenha feito sentido para vocês. E como vocês viram, né? Às vezes quando eu me alongo demais nos raciocínios, mas espero eu que eu tenha conseguido amarrar cada um deles. Curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acharem que faz sentido e até a próxima.